Normalmente a gente conversa aqui com ex-alunos que foram aprovados em grandes instituições, tiveram grandes evoluções. No caso, a história da Larissa é um pouco diferente, porque ela é atual aluna da Aristo. Ela está aí começando com a gente o extensivo tradicional dela em 2022. Mas por que ela está aqui na nossa conversa com ex-aluno? Porque ela já estava com a gente no ano passado, ela está no 5º ano, né, da faculdade, Larissa, certo? Isso, certo. E ela estudou com a gente, está no nosso curso de 5º ano, que hoje a gente chama de extensivo programado, e ela fez algumas provas, não sei se foi algumas ou foi só uma prova, como treineira. Foi só o Enari mesmo. Então a Larissa fez o Enari como treineira, né, só para se testar, e ela acabou conseguindo um grande resultado. Então, eu quis aproveitar para entender um pouco melhor da história da Larissa, para ajudar a galera que está estudando em 2 anos, né, que está começando o nosso curso programado agora, a galera que está aí no 5º ano, para eu entender como que ela conseguiu essa grande evolução. Mas antes de falar disso, dos resultados e do seu processo de preparação, Larissa, eu queria que você só se apresentasse rapidinho qual faculdade você está. Você está no 6º ano agora, né? Onde que você vai se formar, se você vai se formar no meio do ano ou no final, e para qual especialidade. Eu sei que você está na dúvida ainda, mas quais são suas dúvidas de especialidade para esse ano? Então, meu nome é Larissa, né? Eu tenho 24 anos, sou de Campina Grande, na Paraíba, e estudo na Unifacisa, uma faculdade daqui bem conhecida. E eu comecei o cursinho no 5º ano, né? Esse ano eu estou no 6º ano. Me formaria em julho desse ano, porém, com os acontecimentos de pandemia, a gente teve uma notícia semana passada, uma novidade que o curso ia adiantar e a gente vai se formar esta semana. Sério, Larissa? Então, parabéns pela formatura, parabéns pela formatura. Pois é, a gente vai se formar nessa sexta-feira, né? Mas, assim, muitas novidades, mas estou aí pensando realmente em fazer minha residência no final do ano, vou continuar no curso do 6º ano do Aristo, né? E aí eu tinha dúvida, sempre tive dúvida entre clínica médica e neurologia, né? É a minha dúvida atual, né? Que fez com que eu escolhesse uma opção para fazer na prova, mas ainda, quando eu escolhi, eu ainda tinha dúvida, eu ainda não tinha certeza do que eu queria fazer. Entendi. E como que você conheceu a gente, Larissa? De onde você ouviu falar e o que fez você decidir entrar aí no nosso curso de 5º ano, em 2021, né? Pois é, a gente tem um grupo de amigos, eles até pediram para eu mandar um beijo para eles, todos da Unifacisa. Atualmente eu acho que tem umas 12 pessoas, 15 pessoas nesse grupo, que todos fazem o Arista esse ano. Que legal. Mas, pois é, quando a gente estava ainda antes do internato, um desses amigos, o nome dele é Felipe, ele fez um curso de vocês de férias, eu não sei se foi da pandemia, e aí ele falou que fez por um mês e disse que tinha achado incrível. E todo mundo, o que é JJ? Ninguém tinha ouvido falar o que era JJ, o que era JJ. E ele começou a falar para a gente, é assim, começou a explicar, e foi gerando a curiosidade em todos, né? E aí foi quando eu também decidi fazer o da pandemia, que era um mês um teste lá, e aí eu fiz, eu fiquei, gente, realmente é muito bom. E aí comecei a falar para todas as pessoas à minha volta, e aí foi criando um ciclo de amigos, né? Eu falei para um, ele falou para outro, e quando uma pessoa vinha perguntar qual é o curso que você está fazendo, eu dizia JJ, e falava como era a metodologia, e as pessoas ficavam curiosas, porque achavam muito diferente. E aí isso foi criando vários amigos, e hoje a gente tem um grupo grande, acho que umas 15 pessoas da minha turma fazem esse ano. Que legal. Se eu não me engano, foi ontem que eu conversei com uma aluna, uma ex-aluna, Ana Luísa, que é de Campina Grande também. Eu não lembro agora se ela fez Unifacisa, não sei se você conhece. Isso, acho que ela passou em anestese. Não, ela é neurocirurgia. Ela é neurocirurgia. Ah, sim, Ana Luísa, eu sei quem é. Então, mais uma aí de Campina Grande. Que legal, a gente vê que tem em alguns lugares que a gente começa a ter alunos aprovados, do nada a gente começa a ter um grupo de alunos, é assim que a gente vai crescendo. Muito, muito legal ouvir isso. Mas, então, você conheceu a gente via essa galera, né, que começou a se formar aí na sua faculdade. E você lembra quanto que você tirou no nosso primeiro simulado no ano passado, no seu início aí do 5º ano? Foi 50 em alguma coisa, né? Eu lembro exatamente. Entendi, você tirou 50 e poucos. E como é que foi a sua preparação?
assim, comparando com o seu estudo na faculdade, você falou que você gostou do método, tal, que você provou lá o nosso mês, que foi o JJ na pandemia, que a gente fez na época. O que mais mudou na sua maneira de estudar antes de entrar, na época na JJ, né, agora Aristo, mas o que mudou mais no seu tipo de estudo? O que você acha que você viu mais mudanças? Eu acho que eu ainda estou no processo de mudança, porque eu acho que a gente é muito, a nossa cabeça é muito levada para o método tradicional, a gente é muito acostumada com o método tradicional. Então, de vez em quando, eu me vejo ainda dando valor a estar em dia no estudo teórico, digamos assim, e tentando voltar a lembrar como é a metodologia do Aristo. Então, eu acho que, assim, a grande diferença realmente foi tentar, todos os dias, tirar da minha cabeça essa construção de que a gente aprendeu a estudar assim, né? De que a gente aprendeu a pegar material grande, a ter apostila com 40 páginas, a ter aula com 2 horas, a fazer questão após assistir a aula e só isso. Então, a gente é muito acostumada a fazer só isso. E então, com a metodologia do Aristo no quinto ano, eu comecei a aprender realmente a estudar do jeito certo, porque eu estudava desse jeito que eu aprendi a faculdade inteira, né? Então, eu acho que foi uma desconstrução muito grande, e ainda é. E no ano passado, vamos pensar na sua preparação. Interessante que você falou, realmente é uma diferença entre como a gente está acostumado a estudar na faculdade, para passar de período, para passar de ano, e na prova de residência, que sem dúvida é um desafio muito maior. Mas você diria que você conseguiu estudar voltado mais para o estudo prático, né? Que no caso de estudo prático para provas são questões, flashcards. Por exemplo, no caso da Aristo, você fazia revisão inteligente sempre? Como é que era a sua rotina de estudo? Então, foi uma coisa que, como eu disse, tive que desconstruir, né? No começo, eu tinha muita vontade. Primeira revisão inteligente, foco na revisão inteligente. E aí, eu comecei a entender isso. E aí, primeira tarefa do dia era abrir a plataforma e fazer a revisão inteligente. Então, eu criei esse hábito de ser inteligente primeiro, que viesse depois dar prioridade a questões e a fazer a revisão inteligente. Outra coisa também foi o simulado, que antes eu tinha preguiça, deixava de lado, achava que não era importante. E aí eu coloquei como prioridade na minha semana, se não tivesse tempo de fazer mais nada, fizesse pelo menos o simulado daquela semana. Então, foi mudando aos poucos, assim, a minha visão, quando eu fui assistindo as lives, acompanhando e entendendo como é que funcionava, foi mudando essa visão para o estudo prático, para entender a importância das questões, de fazer uma revisão inteligente primeiro, de fazer um flashcard. Flashcard eu tinha preguiça de fazer no começo, achava que era chato. Depois eu já estava fazendo super rápido, com vontade, animada, querendo fazer. Então, acho que você vai se adaptando. E eu vejo que você já entende bastante da nossa metodologia. Você já sabe exatamente o que a gente fala, tal. Você assistia as lives, você participava dessa parte do curso também. Como é que era a sua rotina em relação a isso? Pronto, foi uma coisa que eu escutei em uma das lives no começo e me chamou muita atenção, que foi quando você disse que quando a gente mais tivesse, assim, sem querer assistir, era o momento que a gente tinha que assistir as lives. E foi quando eu fiquei com isso na cabeça. Então eu fiquei, meu Deus, eu não vou querer assistir nunca, porque eu estou no quinto ano, vou achar que eu não preciso disso agora, mas eu tenho que colocar como prioridade assistir essas lives, porque eu preciso entender o método para eu poder seguir. Então, assim, sempre eu tentava muito assistir. Quando eu não conseguia assistir na hora, eu marcava um horário na minha agenda para assistir as lives de metodologia. Às vezes você pensa que é repetitivo, você entra e fica escutando aquela mesma coisa, você fica, já sei. Mas sempre tem uma informação que você ou esqueceu, ou deixou passar, ou não lembra. Enfim, sempre tem uma informação que é importante. Então, assim, eu indico muito você assistir, mesmo que você pense que está cansado, que não vai ter uma informação importante, que vai ser repetitivo, assista todos. Por exemplo, o sexto ano começou e teve aquelas lives iniciais, e eu conhecia a metodologia, mas eu fiz questão de querer assistir todas as lives novamente e escutar tudo de novo. Teve coisas que eu não lembrava mais, então acho que sempre é importante estar se atualizando assim nessas lives. Nossa, eu queria primeiro agradecer você por ser uma aluna assídua realmente participar das coisas, porque eu acho realmente muito importante mesmo, porque é o que você falou, né? Se a pessoa não entende o método, não entende a estratégia, é muito difícil ela se manter, ainda mais nos momentos de dificuldade, né? Porque a gente sabe que existem momentos de dificuldade na preparação, aquele momento que você falou que você não aguenta mais olhar para nossa cara, é exatamente o momento que você mais precisa
que é o momento que você precisa de motivação, você precisa voltar para o ritmo de estudo. E eu sempre digo que a galera que começa a estudar no 5º ano, o maior desafio é manter a constância, né? Porque como o objetivo está muito longe, você começou em fevereiro de 2021, digamos, você ia fazer prova só no final de 2022, então é um objetivo muito longe. E é complicado a gente ficar motivado por uma coisa que está muito longe. A gente sabe que nós somos procrastinadores, a gente adora adiar as coisas, e sempre quando a gente tem a oportunidade de adiar o estudo, por exemplo, que é um negócio que dá trabalho, a gente adia. Como é que foi você em relação à constância em 2021? Você conseguiu manter o tempo todo ou você teve altos e baixos? Como é que foi em relação a isso? O que te ajudou a manter mais essa constância? Eu acho que a primeira coisa foi que eu entrei realmente com a mentalidade de levar a sério. Então, eu acho que você não pode pensar que você está no 5º ano e que a prova é no final e você, então eu vou fazer de todo jeito esse ano. Acho que realmente eu entrei com a mentalidade assim, eu vou criar uma base no 5º ano para eu ter meu 6º ano tranquilo. Então, eu já entrei com essa mentalidade, tentei sempre lembrar dela quando os momentos estavam difíceis. Mas, assim, impossível você estar sempre no alto. Sempre vai acontecer coisas na sua vida que vai lhe levar lá para baixo, que você não vai ter tempo, que você vai estar cansado. Muitos momentos que você não vai conseguir cumprir a agenda durante a semana. Muitos estudos teóricos algumas vezes vão ficar para trás e você vai ter que depois compensar. Aconteceu comigo, eu acho que acontece com todo mundo. Mas eu acho que, assim, faz parte do processo, esses altos e baixos, mas é não desistir, né? Que eu também escutava muito nas lives de vocês. Se está naquele dia muito difícil, entre lá, faça pelo menos 30 questões, mas não deixe de entrar e manter seu hábito de entrar na plataforma e fazer alguma coisa. Então, eu tentava fazer isso. Quando acontecia alguma coisa na minha vida, eu tentava entrar para fazer o mínimo do mínimo, mas não deixava de tentar entrar. Aconteceu, por exemplo, de meu pai ter Covid, né, ano passado. E eu fiquei, eu acho que 3 semanas com ele estava no hospital. Eu fiquei 3 semanas sem entrar na plataforma, 3 semanas direto. E eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, como é que eu vou voltar? Não sei mais o que fazer, 3 semanas sem entrar na plataforma. E aí eu sentei e pensei, a plataforma vai ser tudo por mim. Eu vou sentar, vou abrir a agenda e vou fazer cada coisa do meu dia e vou conseguir chegar lá. E aí eu coloquei meus 4 estudos teóricos por semana e fiquei fazendo tudo assim, com calma, devagarzinho. Quando eu percebi, eu já estava em dia em tudo. Então, assim, não teve aquele desespero de querer estudar tudo de vez. Eu realmente segui o que eu escutava nas lives. Então, deu certo. Que legal ouvir isso, porque realmente, e foi até puxando uma coisa que você falou no início, que eu acabei esquecendo de comentar. Você falou que eu não tive aquela mentalidade de ficar meio que obcecada em estar em dia com o estudo teórico. E assim, claro que é ótimo a gente estar em dia com o estudo teórico. A gente gosta quando realmente a gente não tem nenhum problema. Mas às vezes a gente tem problemas, como a Larissa teve um problema pessoal, o pai dela com Covid, e vai atrasar. E o maior erro que as pessoas cometem é exatamente só enxergar o atraso do estudo teórico. Então, a pessoa parou 3 semanas, parou de fazer estudo teórico, mas ela parou também de fazer revisões, ela parou também de fazer questões, fazer flashcards e fazer provas. E a única coisa que incomoda normalmente as pessoas é o atraso no estudo teórico, que é um atraso mais visível, né? É aquele atraso que incomoda, que a pessoa já começa a imaginar aquelas apostilas acumulando. Se a gente for pensar numa preparação tradicional. Então, isso incomoda demais. E aí, o que a pessoa faz? Cara, vou gastar toda a minha energia em recuperar o atraso no estudo teórico. E o resto, dane-se, depois eu vejo, depois eu corro atrás e eu volto a fazer revisão ou questões quando der. Então, isso é muito importante, muito legal mesmo. Você falou que você ainda estava numa desconstrução do estudo tradicional para ir para a nossa metodologia, mas, assim, pelo que você está me falando, me parece que você conseguiu uma grande adesão ao método. Você fez muita questão. Você falou que a primeira coisa que você colocava como objetivo era fazer um simulado. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção também. Normalmente é a última coisa que a galera pensa em fazer, porque dá muito trabalho, e você fazia. E no dia a dia, você falou que fazia um mínimo, 30 questões. Era a revisão inteligente que você priorizava? Se você tinha muita dificuldade de fazer as coisas, ou você priorizava outra coisa? Como é que era esse... No momento, não vou conseguir estudar muito hoje. Tinha programado várias coisas, mas não vai dar. O que você fazia? Quando estava muito difícil, eu abri e fazia a revisão inteligente. Então, eu coloquei também, no começo, a primeira coisa que eu fazia era estudo teórico. Eu era bitolado fazer estudo teórico para estar lá concluir e eu ficava feliz da vida em estar concluir.
E aí, com o tempo, eu fui entendendo, assistindo as lives, né? Entendendo como era a metodologia. Eu fiz, não, a primeira coisa que eu tenho que fazer no dia é a revisão inteligente. Então, eu abro e faço logo a revisão inteligente. Então, naqueles dias que eu estava cansada, eu fazia primeiro as questões, e fazia 30 questões, aí quando eu estava muito cansada, nem fazia flashcards, ou então eu fazia pelo menos 10, 15 flashcards, para pelo menos manter aquela de continuar fazendo. Mas sempre era revisão inteligente. Quando eu estava cansada, eu deixava a revisão teórica, eu deixava o estudo teórico, mas não deixava de fazer alguma coisinha da revisão inteligente. Entendi, muito legal isso. E eu queria até explorar uma coisa, Larissa. Você chegou a falar que no início você demorava muito. Eu acho que você falou isso em relação aos flashcards, e que depois você começou a fazer rápido. Essa é uma dificuldade que a galera está tendo agora, né? Sempre tem no início dos cursos, que é, pô, Eduardo, eu estou demorando 5 horas para fazer revisão inteligente, vocês falam que é para terminar em 1 hora e meia, 2 horas, como que eu vou conseguir terminar? Você teve essa dificuldade no início também? Você foi acelerando conforme você foi se habituando? Como é que foi isso para você? No começo, quando o pessoal dizia que tinha que fazer em 1 hora e meia a revisão inteligente, gente, isso é impossível, como é que faz? Não tem como, 50 questões, 50 flashcards, não tem como. Então, eu ficava achando que tinha que correr e fazer de todo jeito para poder dar tempo, mas não era assim. E aí, no começo, eu demorava muito. E aí, com o tempo, né, eu fui percebendo que o que eu passava, acho que eu demorava 3 horas fazendo a revisão inteligente no começo, porque era penoso. Eu fazia uma questão e ficava, ai meu Deus, de novo, vou fazer. Aí fazia aí ficava sofrendo, aí levantava, ia fazer uma coisa. E aí até que eu decidi, também assistindo uma live, de que eu ia levar a sério, ia fazer de maneira contínua e focada. Então foi quando eu decidi colocar algum relógio, cronômetro, e aí eu sentei, coloquei o tempo, disse, agora eu vou dedicar esse tempo a fazer essas questões, e é isso. E aí, quando eu comecei a fazer isso, a focar em fazer as questões, não pensar em parar, ou me distrair, ou pensar única e exclusivamente no tempo, comecei a sentar, fazer e colocar um cronômetro, foi quando eu comecei a ver minha evolução. Eu passei de 3 horas, 2 horas e meia, em 1 hora eu já fazia as 50 questões. Hoje, começando agora o curso, né? Eu acho que em 1 hora, se for questões de assuntos que eu já tenho domínio, eu consigo fazer tanto a revisão inteligente como os flashcards. Então, tipo assim, foi uma coisa que está acontecendo naturalmente, não foi forçando, né? Foi só fazendo. Entendi, legal isso. Isso vai ser muito bom para eu tentar ajudar a galera que está com dificuldade. Você falou aí da questão de você, cara, parar de ficar parando questão por questão, né, que é um problema. Praticar o desapego, fazer todas e depois você volta e corrige ali o que você quiser, mas primeiro faça todas e cronometrou, né? Você começou a cronometrar o tempo, isso é uma coisa legal também, que querendo ou não, a prova é isso, né? A prova tem um tempo cronometrado para você fazer. E aí, se você vai treinando desse jeito, você vai ficando melhor a cada dia que passa. Eu acho que isso é realmente bem, bem importante. E em relação ao estudo teórico, você é daquelas alunas que estava acostumada a fazer resumos muito grandes, muitas anotações. Você teve esse problema de demorar muito com o estudo teórico também, ou ainda tem esse problema, não sei. Me fala como é que é a sua relação aí com os resumos, anotações, como é que era, como é que é, se mudou alguma coisa. Essa foi uma parte que eu acho que foi uma das partes mais desafios para mim, assim, porque eu era uma aluna realmente que gostava de apostila e fazer resumo, e grifar, e escrever, e imprimir tudo. Então, o quinto ano, eu realmente imprimi todas as apostilas, e eu realmente li todas as apostilas. Eu estudava mais por apostila, porque eu era acostumada com isso. Mas, assim, de um jeito muito diferente, porque antigamente eu fazia resumo das apostilas. No quinto ano eu não fiz resumo, assim, coloquei esse desafio de não usar nenhum material extra, porque eu também era uma aluna que estudava um assunto e queria pesquisar em outras fontes para poder juntar as informações e ter uma informação mais concreta. E aí eu criei esse desafio, você vai estudar aquele material focado, vai confiar naquele material e pronto, vai estudar só aquilo. Então, eu pegava a apostila, imprimia e lia de vez a apostila, assim, grifando as partes importantes, e não ficava tentando buscar assunto fora, ou me distraindo, ou fazer outra, ou pegar outro material. Então, eu estudava toda a apostila
grifando, mas não fiz resumo em nenhum momento. Precisei fazer resumo, e é porque eu fazia resumo de tudo. O pessoal da faculdade me conhece. Eu era aquelas que fazia resumo e mandava para o povo, assim, de todas as provas. Eu não fiz um resumo ano passado. Tudo fui só passar apostilas. E esse ano, até agora, todos os estudos teóricos que eu fiz do sexto ano, eu não imprimi apostila nenhuma. Eu resolvi me desapegar assim, realmente estudar a apostila direcionada, não mais imprimir a apostila e estudar ponto por ponto, assim, estou estudando direcionado para as coisas que eu estou errando. Então, assim, eu acho que você vai desapegando quando você está disposto a realmente desapegar do método tradicional, assim, acho que você vai conseguindo. Pô, muito legal ouvir isso, Larissa, porque esse é um desafio realmente que as pessoas têm. E, assim, não é que fazer resumo é ruim, fazer anotação é ruim, mas você gasta tempo para fazer isso. E tempo é um artigo de luxo, é o artigo mais importante de todos dentro de uma preparação para a prova de residência, porque todo mundo sabe que o conteúdo é grande para caramba, todo mundo sabe que a gente tem uma rotina pesada, normalmente a gente tem pouco tempo, e todo mundo sabe que a gente precisa estudar e revisar. Então, assim, cara, você gastar tempo com resumos quilométricos, com muitas anotações, é uma coisa que vai fazer falta em algum lugar. Vai fazer falta em algum ponto. Quantas questões você fez no ano passado? Você chegou a ver isso na plataforma? Eu vi, depois que você disse, deu 16 mil, quase 17, 16 mil e alguma coisa. Parabéns, Larissa, porque assim, eu tenho conversado todo dia aqui com a galera que passou de fato na prova de residência, que estava no sexto ano, no ano passado. E a galera fazia por volta disso. Pouco mais, alguns 18, 20 mil, mas fazer isso no quinto ano não é para qualquer um. Depois eu vou até tentar ver com o pessoal lá da plataforma se a gente teve um recordista aí de número de questões no quinto ano, mas eu tenho certeza que você ficou entre ali o top 10, pelo menos, porque não é fácil manter uma constância dessa de questões. Se a gente fizer um cálculo, você fez 16 mil. Se você estudou 300 dias no ano, que é muita coisa, que é praticamente estudar o ano inteiro, isso dá mais ou menos 50 e poucas questões por dia. Então, todos os dias, isso é uma constância muito grande. Então, assim, parabéns realmente pela sua dedicação. Com certeza você conseguiu se adaptar sim ao método. Claro que você pode sempre melhorar, todo mundo pode melhorar, tanto em termos de constância quanto em termos de estratégia mesmo. Mas se você fez essa quantidade de questões, pode ter certeza que sim, você conseguiu desapegar aí pelo menos um pouco do estudo teórico. Não quer dizer que o estudo teórico seja ruim, claro que não, pelo contrário. O estudo teórico é muito importante. Mas a nossa mentalidade na Aristo é que o estudo prático ele é mais importante do que o estudo teórico. No caso da prova de residência, a prática é fazer questões e provas. Se a gente estivesse falando da medicina, a prática são os ambulatórios, são as enfermarias, são os centros cirúrgicos, etc. Então, para tudo na vida que a gente quer aprender, sempre a prática ela vai ser mais efetiva do que a teoria, e com certeza você aí mostrou isso ao longo do ano passado. E aí, Larissa, já que você resolveu fazer uma prova como treineira, né? Você falou que você começou com 50 e poucos no nosso primeiro simulado e você fez o Enare em dezembro. Como é que você foi nessa prova e qual foi o resultado que você teve e qual foi a aprovação que você teve mesmo antes de formada? Então, né, eu pensei em fazer o Enare por ser uma prova universal, assim, e daria para colocar, você vê como seriam as notas em todo o ano, né? Então eu fiz, por que não fazer uma prova para testar? Se a prova é aqui na minha cidade, eu posso ver tudo que eu fiz durante 5 anos, eu posso agora testar numa prova como foi, né? E aí eu fiz Enare, coloquei especialidade de clínica médica, porque realmente na época eu não tinha certeza entre clínica e neuro. Coloquei na minha cidade, no hospital universitário aqui da minha cidade. E aí, quando eu corrigi a prova, que eu olhei assim, fiz 74 pontos, né, inicialmente. E eu fiquei, meu Deus do céu, como assim? Né? E foi uma surpresa, mas assim, no simulado já estava mostrando isso, sabe? No simulado eu já estava conseguindo as médias 65, 75. E aí a prova meio que comprovou tudo que eu estava no meu dia a dia acontecendo. E aí depois saiu o resultado das anulações, e aí eu fiz 78 pontos no final, né, da prova do Enare. Consegui passar em primeiro lugar em clínica médica no Hospital Universitário aqui de Campina Grande. E assim, foi mais do que eu imaginei, digamos assim. Foi realmente uma surpresa muito grande, muito grata. E eu acho que uma forma, assim, como eu falei para você, assim, eu acho que uma forma da gente acreditar mais na gente, sabe? Porque durante todo esse ano, muitas vezes eu me via
achando que não estava valendo a pena fazer aquilo, aquele esforço todo. Às vezes você fica desmotivado. E eu acho que um resultado desse faz você ver que valeu a pena tudo, todo o esforço assim, que você fez durante o ano. Nossa, com certeza valeu muito a pena. É claro que não exatamente pelo resultado, o resultado fez você perceber que estava valendo a pena, mas é principalmente pela evolução e pelo ponto de partida que você está começando agora. Com certeza esse ano você vai conseguir chegar na casa dos 80, dos 80 e poucos por cento, não tem dúvida nenhuma que você vai conseguir escolher sua residência médica. E é muito legal ver uma aluna que fez o quinto ano, que muitas vezes a pessoa entra no quinto ano com a ideia de que, pô, como eu tenho uma base fraca, né? Estou começando agora o internato, então, comparado à galera que já está formada ou que já está no sexto ano, eu tenho uma base pior. A maioria das pessoas pensa isso. Então, cara, eu vou estudar teoria para formar só uma base teórica. Fazer isso é um grande erro, porque a pessoa vai estudar teoria e vai esquecer teoria se ela não revisar e se ela não usar as questões. Então, a gente vê aqui o caso da Larissa, que fez mais de 16 mil questões no quinto ano e conseguiu uma grande evolução. E, coincidentemente, eu conversei agora há pouco com um ex-aluno nosso, o Matheus, foi aprovado em alguns lugares aí, e para oftalmo, e ele falou que fez 2 anos de preparação tradicional e que, ao final desses 2 anos, ele estava tirando menos do que 50% nas provas. E agora ele chegou e tirou 90% na prova do Marugatti, 85% em outra prova. Então, é muito importante, cara. Se você está no quinto ano, você está começando agora a estudar o extensivo programado, cara, a metodologia é a mesma. Essa metodologia de aprendizado que prioriza a prática em detrimento de teoria, não quer dizer que você não vai fazer teoria, você vai fazer mais prática do que teoria, ela serve para você aprender qualquer coisa em qualquer momento. Então, isso é muito importante. Por isso, até agradeço muito, Larissa, pela conversa, porque eu acho que pode ajudar a galera que está naquele dilema no quinto ano. Pô, o que será que eu faço? Será que eu fico só no estudo teórico e no ano que vem eu reviso? Tem gente que tem isso também, né? Pensa, cara, vou só estudar esse ano, no ano que vem eu me preocupo com revisão, simulado e prova. Não faça isso. Comece desde já, comece igual a Larissa, porque quem sabe, não sei se você vai conseguir um primeiro lugar, que nem ela conseguiu aí no Hospital Universitário de Campina Grande, mas eu tenho certeza que você vai ter uma grande evolução e vai começar o último ano, o ano da preparação de fato, muito melhor. E aí, Larissa, eu já estou aqui, ó, já deixo marcado com você uma conversa para mais ou menos daqui a um ano, para a gente falar sobre as suas aprovações de fato. Tenho certeza que você vai ter algumas, seja para neuro, seja para clínica, mas vai ter algumas e vai ter em lugares muito legais. Parabéns por esse ano, muito obrigado pela dedicação ao curso, muito obrigado pela conversa e parabéns, cara, você mandou muito bem nesse primeiro ano. Não é para qualquer um, você sabe disso, talvez você tenha tido amigos aí que estudaram no quinto ano também e não tiveram a mesma constância que você teve, ou a mesma disciplina, e por isso não conseguiram os mesmos resultados. Mas parabéns mesmo e muito obrigado. Eu que agradeço. E, assim, tenho muitos amigos que entraram no quinto ano, como indicação da gente. E queria externar para eles e para todos que estão no quinto ano que realmente, assim, o segredo é você acreditar no método, assim, você realmente abraçar isso. Você pensar que você comprou esse curso, então acredita em tudo que ele está dizendo. Então, acho que, assim, assistam as lives de metodologia, prestem atenção em tudo que é dito, anotem se for necessário, mas, assim, acreditem e sigam a metodologia, porque você vai vendo ao longo do tempo a sua evolução. E, às vezes você quer uma coisa imediata, só que com o tempo você vai percebendo o seu crescimento. Então, acho que, assim, realmente esse é um ponto-chave para que todo mundo que está entrando agora no quinto ano, é você acreditar na metodologia, aprender sobre a metodologia, para que chegue no sexto ano, assim, tranquilos de que vocês já entendem da metodologia, agora vão só continuar colocando em prática aquilo que vocês já aprenderam para ter um resultado no final do sexto ano. Então, assim, eu posso dizer que eu estou começando esse sexto ano com uma confiança muito maior, acreditando totalmente no método. Eu acredito realmente que, estando na Aristo no final desse ano, eu vou realmente escolher a residência que eu quero. Eu acredito nisso, eu falo isso para todo mundo. Eu acho que você acreditar no método é o passo inicial, assim, para você conseguir fazer tudo bem direitinho. Então, acho que é isso. Agradeço muito a vocês por tudo. Ó, você ainda tem que agradecer agora por essa fala final, que eu vou pedir para a galera cortar, ó, e
Vou mandar lá para a galera, para o pessoal do 5º ano desse ano, porque tenho certeza que vai ajudar o pessoal. Muito obrigado. Foi uma aula para mim também aqui, Larissa, ouvir você falando de como você fez as coisas e como você conseguiu essa evolução tão legal, e ainda longe da prova de residência. E como eu falei, daqui a um ano a gente vai estar conversando, agora sim, para a gente comemorar uma aprovação, para poder desejar para você uma excelente residência médica. Amém. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Larissa. Tchau, tchau.